Sempre você, hein, João? Sempre o primeirão, hein? Bom, já voltamos, Brasil. Continue doando. Gente, vocês acreditam que eu, sem querer, eu não gravei a outra aula? A aula de português? Eu coloquei pausa sem querer. Então, o pessoal que não assistiu não vai ter como nem assistir no YouTube. Bom dia, Brasil. Agora nós vamos para a aula de redação. Oh. Nós vamos para a página 276. Ok? Podemos? Página 276. Vamos falar de notícia, né? Gente, vocês estão com o livro aí? Os outros não estão com o livro? Bruno, você está com o livro? Juliana está com o livro, João está com o livro, Yuri, Caroline. Bruno está com o livro? Bruno, você me ouve, câmbio? Você está... Juliana está com o livro? Yuri também está com o livro? O Yuri não me ouve, não, gente. Ok. Caroline está com o livro? Sim. Ok. Então tá. Então vamos para a página 276, tá? Obrigado. Vira-lata salva bebê. Uma cadela vira-lata que acabava de dar cria salvou no Quênia um bebê recém-nascido e abandonado no meio do mato. Ela achou o bebê a cerca de 1 quilômetro do cesto onde estava sua própria ninhada. Atravessou uma cerca de arame farpado e, sem machucar a criança, carregou-a pela boca e a deixou junto aos seus filhotes. A criança foi encontrada e hospitalizada. Foi batizada de Angel pelas enfermeiras. Agora tem uns exercícios aí, né? Olha só. Vamos para o exercício 1A. As matérias veiculadas em jornais e revistas sempre objetivam interessar seus leitores. Sempre tem um objetivo, né, de interessar os leitores. Por que, na sua opinião, essa notícia é de interesse dos leitores? Gente, essa história, por que vocês acham que um jornal iria achar que isso iria interessar as pessoas? Primeiro que essa história não é comum, né, gente? Essa história não é muito comum. Não é todo dia que você vê uma cadela pegando uma criança perdida na mata. Primeiro, uma criança já perdida, né? E um recém-nascido. No caso, não é uma criança, é um recém-nascido, um bebezinho. E a cadela tem uma atitude heróica dessa,
Gente, todo mundo vai se interessar por um tipo de notícia desses, né? Sei lá, um jacaré ataca pessoas do Jabu. Como assim? De onde que veio esse jacaré, né? Então são notícias que realmente vai chamar a atenção do público. Então vamos lá. Por se tratar de uma história pouco comum, que comove pelo heroísmo e pela solidariedade da cadela. Agora vamos para 1B. Na sua opinião, que tipo de leitor se interessaria por essa notícia? Que tipo de leitor, gente, vai gostar desse tipo de notícia? Vai se interessar? Oi? Estou esperando vocês falarem. Gente que se interessa por quem? Por animais e suas histórias. Vamos por 2, turma. Pense em diferentes suportes para uma notícia. Qual é o suporte da notícia que você leu? Revista Isto É, né? Cite outros elementos que podem ser considerados suportes de textos. Então, o que seria suporte de texto nesse caso? A própria tela, né? Tela do computador, tela de quadro, para-choque de caminhão, ônibus. Outdoor, não, porque outdoor é muito caro, né, gente? Sei lá, eu lembro que 2 anos atrás, para você poder colocar uma notícia no outdoor, estava 15 mil. Então é dinheiro, né? Para-choques. Para-choques de caminhão e para-choques de ônibus também, né, gente? Agora,
Releia atentamente cada período da notícia e conclua. Quem é a protagonista, turma? Agora a gente está na releitura, tá? Nós estávamos num tom de conversa. Agora nós estamos em releitura. A1 da releitura. Quem seria aí para vocês a protagonista? Lembrando, turma, que protagonista é a personagem principal da história. No caso, para vocês, quem seria a personagem principal da história? É a cadela vira-lata, né? Por quê? Pois ela ocupa o papel de sujeito nos 3 períodos iniciais, sendo destacados seus atos heróicos, como sem machucar a criança. Gente, isso me fez lembrar, sabe o quê? Tem um vídeo que rola muito na internet. E esse vídeo que rola na internet tem uma criança que ela cai dentro de uma jaula de um gorila. Vocês já viram isso? E aí o gorila fica rastejando a criança para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Todo mundo fica apavorado e a criança não passa por nenhum dano. Vocês já viram isso? Uhum. Quando eu era, quando eu estudava no 8º ano, tinha 12 anos, a minha professora de português estava falando exatamente de um ato que tinha acontecido, que em algum zoológico do país, eu não lembro qual era, um homem tinha caído, gente, na jaula das ariranhas. E eu nem sabia o que era ariranha. Depois eu fui pesquisar, né? Era um mamífero, papapá. E aí, gente, as ariranhas comeram o homem, né? Morderam, morderam, comeram, estavam com muita fome. Foi um ataque das ariranhas. Então aquilo foi muito louco, né? Sei lá. Vocês acreditam que quando eu não tenho nada para fazer, eu fico vendo vídeo de bicho, de animal? Eu já estava vendo vídeo de onça. Se bem, gente, que eu estava até falando, eu estou passando por uma fase meio doida, assim, de arquiteto. Vocês acreditam que eu estou pensando em fazer faculdade de arquitetura? Ó, na sua opinião, em que medida o título contribui com a objetividade da notícia? O título, gente, Vira-lata salva bebê, é um título preciso, né? É um título bem preciso. E o objetivo no próprio texto, ele vem em síntese, ele é sintetizado. Então, é algo que o leitor, ele percebe a objetividade da notícia. A notícia tem que ser objetiva, né, gente? Como é que você vai colocar uma notícia subjetiva? Não tem como. Um para dois aí. O título é preciso. Opa, desculpem.
é conciso e objetivo, sintetizando o conteúdo da notícia. Vamos para a terceira. Que elemento destoa da objetividade da notícia? Aí tem algumas opções, né, gente, de múltipla escolha. Períodos curtos e linguagem simples, não. A linguagem da notícia tem que ser simples e os períodos têm que ser curtos. Linguagem concisa, predomínio de substantivos e adjetivos, também. Presença de posicionamento do enunciador perante o fato enunciado. Não, né? Uma notícia você não pode fazer isso. Variante culta da linguagem, usa essa pessoa do singular. Sim. Quer dizer, não, né? No caso é a C, presença do posicionamento dos enunciados perante o fato enunciado. Então, a questão 3, vocês vão marcar a opção C. Número 4. Leia atentamente as informações a seguir. O uso da variante culta da linguagem no jornal justifica-se pelo seu caráter informativo e formador de opinião. Já a simplicidade e a concisão resultam da demanda tanto da quantidade quanto da multiplicidade de leitores. Sim, né, gente? Vai ter vários leitores para ler um tipo de notícia. Por isso que o meu texto ele tem que ser objetivo, ele tem que ser conciso. Por quê? Porque eu tenho que fazer com que todo mundo entenda, compreenda. 3 fatores tornam uma notícia legível, interessante. Período curtos, sim, uma notícia tem que ter períodos curtos. Palavras simples também, com um mínimo de prefixos, sufixos e informações pertinentes. Gente, é claro, se você vai dar uma notícia, a informação tem que ser pertinente, né, turma? Para que eu vou querer saber qual é a cor da camisa do Neymar? Quer dizer, se ele estiver fora de campo, a cor da camisa dele não vai me interessar, né? Não importa se ele está usando verde, se ele está usando azul. Depois, em uma notícia ou em uma reportagem, a redação em terceira pessoa aumenta a credibilidade da informação. Sim, gente. Terceira pessoa. Vocês já viram que quando alguém liga para algum lugar, a pessoa fala assim, não, desculpe, esqueçam isso. Quando nós vamos escrever, nós vamos colocar terceira pessoa, por quê? Porque terceira pessoa significa que você não está sendo tão pessoal com o leitor. Você usa a terceira pessoa para poder evitar a pessoalidade, para você não ser próximo, né? Então, no caso aí, gente, todas as alternativas estão corretas. Então, a 4 vai ser para marcar a letra E. Ok? Agora, olha só, gente. A notícia. Isabelle, você poderia ler o primeiro parágrafo, por favor? Quem poderia ler o segundo? Eu preciso de 3 voluntários para ler. Quem pode ler o primeiro? Isabelle pode ler o primeiro? Obrigado. Quem pode ler o segundo? Oi. Participar primeiro ano. É redação, né? Leitura. Quem pode ler o segundo? Gente, vamos, me ajudem. São 40 minutos. Eu não estou 3 tempos na sala. Quem pode ler o segundo parágrafo?
Vamos primeiro ano. Quem pode ler o segundo parágrafo? Ah, se fosse o sexto ano, todo mundo estava brigando para ler. Vamos primeiro ano. Então tá, Bruno leu o segundo. Obrigado, Bruno. Quem pode ler o terceiro? Tá, começa, Isabelle, por favor. Em nosso trabalho sobre como se produz um texto jornalístico, começaremos pela notícia, que consiste em informar sobre um acontecimento considerado importante ou interessante para um determinado público. Trata-se, portanto, de um gênero de relato que abrange uma variedade grande de leitores. Por isso, a notícia precisa ser clara, objetiva, sucinta e o mais esclarecedora possível, sem apresentar, portanto, o posicionamento de quem enuncia os fatos. As informações que apresentam na notícia sempre destacam os aspectos principais de um fato, em relação aos de interesse secundário, que inclusive podem ser suprimidos no caso de faltar espaço na página. Ok. O repórter vive em busca de uma história do qual destaca elementos que considera importantes para a sua composição. Os agentes, as vítimas, quem, com quem, as ações, o que, os complementos, como, quando, onde, por quê. Assim ele imprime uma ordem à história, suprimindo grande parte da sequência temporal para torná-la simples e interessante. Turma, no primeiro parágrafo, grifem para mim, por favor. Informar sobre um acontecimento. No primeiro parágrafo, na segunda linha do primeiro parágrafo. Informar sobre um acontecimento. Agora, na terceira linha do primeiro parágrafo, grifem ineditismo, que é o inédito, atualidade e veracidade, ou seja, algo inédito, algo atual e algo verdadeiro. Grifem. No segundo parágrafo, grifem na segunda linha, clara, objetiva, sucinta e o mais esclarecedora possível, sem apresentar, portanto, posicionamento de quem enuncia os fatos. Agora, no terceiro parágrafo, grifem para mim. Na segunda linha, os agentes, as vítimas, quem com quem, as ações, o que, os complementos, como, quando, onde e por quê. Já? Agora vamos ao lead. A palavra lead, que significa cabeça, abertura do texto, da notícia ou da reportagem, é proveniente do inglês lead, guiar, encabeçar, conduzir, induzir. O lead apresenta sucintamente o assunto ou destaca o fato essencial, o clímax da história. Sua forma de apresentação pode variar, mas é regra na imprensa que os principais aspectos de um fato estejam logo no início do texto. O lead integral, lead mais sublead, mais comum no Brasil, está concentrado geralmente nos dois primeiros parágrafos e responde às perguntas básicas: o que, quem e quando. Mais C, como e por quê. Então, olha só, gente. Grifem para mim lá no primeiro parágrafo do lead. O lead apresenta sucintamente o assunto ou destaca o fato essencial, o clímax da história. Depois,
o segundo parágrafo, grifem o segundo parágrafo todo, por favor. Ô, gente, que horas que a nossa aula começou? Foi 8h50, não foi? Entendi. Se foi 8h50, nós temos 25 minutos de aula. Então, nós já estamos com 25 minutos. Ó, o que dizem os especialistas, gente? Embora seja a síntese da notícia e da reportagem, não existe um modelo para a redação do lead. Ele pede que se responda às questões principais em torno do acontecimento, o que, quem, quando, como, onde, por quê. Não necessariamente nessa ordem. O texto do lead dependerá, sobretudo, da própria argúcia do jornalista para descobrir no conjunto de sua apuração aquilo que é o ponto mais forte, atual e de mais amplo interesse em relação à realidade que está vivendo. A notícia e outros gêneros. A notícia, principalmente pelo lead, pode ser o ponto de partida de outros gêneros jornalísticos, como a reportagem. Esta vai além do que a notícia informou, buscando as raízes e os desdobramentos do fato. Enquanto as notícias dos jornais televisivos, impressos e online lidam com o imediatismo dos acontecimentos cotidianos, a reportagem caracteriza-se pelo aprofundamento e análise dos temas. Grifem, gente, a reportagem caracteriza-se pelo aprofundamento e análise dos temas. Exemplo, você deu uma notícia, né? Você dá notícia e fala assim, homem morre de Covid-19. Isso é uma notícia. Aí, uma reportagem seria o que é a Covid-19, como é provocada a Covid-19, quais são os sintomas da Covid-19. Estão entendendo a diferença de notícia para reportagem? Por isso é mais comum em revistas de publicação periódica, mas ocasionalmente pode ser veiculada também na TV e na internet. Para relatar um fato, o jornalista precisa apurar o máximo de informações possível. Nunca deve omitir informações e deve conter o que aconteceu de maneira mais neutra possível, sem ser tendencioso. O que dizem os especialistas sobre a reportagem, né? O sublead. Diferentemente do lead, é uma invenção brasileira que corresponde ao parágrafo seguinte ao lead, no qual se agrupam os fatos que têm importância inferior à do lead. É o jeitinho brasileiro no modelo da pirâmide, que funciona como pescoço. Dá sustentação à cabeça, faz sua conexão com o tronco e hospeda informações menores. Página 278, gente. Redação, hein? Página 278, vamos lá. Não é gramática, não, é redação. Leia atentamente a notícia e responda ao que se pede. Índia proíbe pássaro na gaiola. Corte indiana concluiu que todos os pássaros do céu têm direito fundamental de voar e que nenhum ser humano tem direito de detê-los em gaiolas para comercializá-los. Olha só, turma. A corte de Nova Delhi, na Índia, decidiu que pássaros têm direito de viver com dignidade fora das gaiolas, voando livremente. Segundo a imprensa indiana, o juiz Manmohan Singh afirmou em sua decisão que comercializar pássaros em gaiolas é uma violação de seus direitos. Tenho clareza de que todos os pássaros no céu têm o direito fundamental de voar no céu e nenhum ser humano tem direito de detê-los em gaiolas com fins comerciais ou qualquer outros, afirmou o juiz. O pedido foi feito na justiça por uma ONG contra um homem identificado como M.D. Mohansin, que abrigava diversas aves em gaiolas e as vendia sob a alegação de ser o tutor dos animais.
O tribunal indiano decidiu que ele deve liberar os pássaros, pedindo uma resposta até ontem. Em 2013, o governo da Índia declarou que golfinhos são pessoas não humanas e proibiu que eles fossem mantidos em cativeiro. Então vamos lá, turma. Aí. Identifique no lead e no sublead os seguintes dados: quem, o que, quando, como e por quê. Então vamos lá, turma. Caso releitura de novo, né? Página 278. Então vamos lá, número 1, né? Quem? Ele quer saber primeiro quem. Então, no caso, quem? A corte de Nova Delhi, né? Na Índia. Depois, ele pergunta o quê? No caso, o quê? Decidiu que pássaros têm direito de viver com dignidade fora de gaiolas, voando livremente. Aí depois ele pergunta quando. Então, quando não consta do texto, né? Depois, como? Por decisão do juiz Mamohan, né? Ficou estabelecido que comercializar pássaros em gaiolas é uma decisão desculpem, é uma violação dos direitos das aves. E o porquê, né, gente, que é a última. Pela posição do juiz de que
todos os pássaros do céu têm o direito fundamental de voar no céu e que nenhum ser humano tem direito de detê-lo. Em gaiolas com fins comerciais ou qualquer outros. Que elemento não verbal está presente com que finalidade? No caso aí é uma cor, né, gente? A cor vermelha. Trata-se da cor vermelha, né? Ela realça a palavra gaiola, presente no título. Também é utilizada num resumo anterior à notícia. Composto com letras maiores, o que aumenta o interesse por ela. E a última, né? Vamos ver. O que há em comum entre as notícias apresentadas até agora? Justifique. Ambas apresentam temas ecológicos. De valorização e defesa de animais, a cadela, vira-lata, a dois pássaros. Bem, turma, marquem aí, nós paramos na terceira, né? Tá acabando, vai cair a qualquer momento. Vou até marcar aqui que nós vamos começar em atividades, né? A gente vai fazer 278 e o restante. Então é isso, tá? Fiquem bem aí, obrigado pela aula. Um beijo e até sexta-feira. Tchau.